Pois o curso de nossa vida não é de modo algum nossa própria obra simplesmente, mas o produto de dois fatores, a sequência das circunstâncias e a sequência de nossas decisões, que se mesclam o tempo todo, modificando-se mutuamente. Vamos entender? Me acompanha aqui. 100 mil reais por mês dá para viver como rico, concorda? Restaurante caro, viagem, conforto, zero preocupação com preço. Mas tem um problema. Viver como rico por alguns meses é uma coisa, continuar rico é outra completamente diferente. E o caso Davi Brito ajuda a mostrar justamente isso. Como até uma fortuna de milhões pode parecer infinita no começo, mas encolher muito mais rápido do que parece. Porque quando a gente ouve 3 milhões de reais, soa como um dinheiro infinito, só que não é. Então vamos discutir aqui 3 coisas. O quanto uma fortuna dessas poderia render por mês em um investimento conservador, quanto tempo ela duraria se uma pessoa resolve gastar 100 mil reais todos os meses, e por que tanta gente escolhe a euforia do agora e acaba trocando a tranquilidade do futuro por uma sensação de grandeza que dura bem menos do que parece. E aqui não está em jogo só a história de um ex-participante de reality show. Está em jogo uma pergunta muito maior. Quando muito dinheiro entra na sua vida, ele compra liberdade ou ele está apenas financiando uma ilusão cara demais? Então vamos lá. Nos últimos dias circularam matérias e especulações sobre o patrimônio do Davi Brito depois do Big Brother Brasil. E independentemente do que nesse caso seja exatamente verdade ou até mesmo exagero, o ponto de partida aqui da reflexão é excelente, porque o número do principal que ele acabou recebendo é público. Davi ganhou 2,9 milhões em prêmio em dinheiro no Big Brother 24, e somando com as outras premiações recebidas ao longo do programa, totalizaria 3,7 milhões. E quando a gente ouve isso, parece que a vida estaria resolvida. Mas será que estaria mesmo? Quando alguém recebe uma bolada dessa, na prática existem 3 caminhos. O primeiro é torrar. O segundo é tentar multiplicar esse dinheiro rápido demais. E o terceiro, preservar o principal e viver de renda. E é justamente esse terceiro que parece o menos emocionante, o menos sexy, mas talvez seja o mais inteligente. Pegando 3 milhões de reais e colocando no investimento conservador, rendendo 100% do CDI, com o CDI no momento que eu gravo esse vídeo, em torno aí de 14,65% ao ano, isso daria algo perto de 36 mil reais brutos por mês. Descontado o imposto numa alíquota de 15% para aplicações mais longas, isso daria algo em torno de 31 mil reais líquidos por mês. Até porque é com dinheiro líquido que a gente paga as contas. Se eu usar o valor total de premiação que ele recebeu ao longo do programa, os 3,7 milhões, esse valor já subiria para 45 mil reais brutos por mês, algo em torno de 38 mil reais líquidos todos os meses. Percebe? Sem inventar moda, sem operação mirabolante, sem precisar virar gênio Warren Buffett do dia para a noite, só com um basicão ali, com feijão com arroz, bem feito. Já daria para construir uma vida extremamente confortável. Inclusive eu te pergunto, você viveria mal com 30, 35 ou quase 40 mil reais líquidos todos os meses? Mas agora vem a parte sedutora. Os mesmos 3 milhões de reais também permitem um outro estilo de vida, muito mais chamativo, muito mais intenso, muito mais instagramável, por que não? Porque se você decidir gastar 100 mil reais por mês, esses 3 milhões duram 30 meses. Só isso, aproximadamente 2 anos e meio. E mesmo que a gente usar o valor mais amplo dos 3,7 milhões, que seria o que ele teria recebido em premiações ao longo do programa, mesmo isso daria pouco mais de 37 meses. Percebe a diferença? O número parece gigante, mas o tempo que ele compra não é. E 2 anos e meio, ou até 3 anos e pouco, para quem está vivendo o auge, digamos assim, parece muito mais longos do que realmente são. São muitas viagens, muitos restaurantes, não precisa nem olhar o preço de quanto custa cada coisa, muito depois eu vejo isso. E quando a pessoa está imersa nessa rotina, o patrimônio vai morrendo silenciosamente. E aqui talvez esteja o ponto mais importante até desse vídeo, que o ser humano nunca sofre olhando o custo de oportunidade. Ele sofre olhando o que está deixando de viver no agora. E é muito mais fácil sentir a emoção, a adrenalina de gastar 100 mil reais todos os meses do que sentir a beleza discreta de viver com 30 mil reais por muito tempo. Na prática, o prazer imediato grita e a segurança de longo prazo sussurra. E quase sempre o grito vence. No fundo, os estudos de comportamento só colocam em linguagem acadêmica uma lição antiga. A cabeça humana tende a valorizar demais o agora e descontar o peso do depois. E talvez a tragédia financeira de muita gente nem comece no cartão de crédito, comece já na imaginação. Porque a pessoa não gasta só com o que ela compra, ela gasta com a versão dela mesma e quer encenar, performar. O carro não é só o carro, o restaurante não é só o restaurante, a viagem não é só a viagem. Tudo isso vira prova de que agora ela venceu. E aí a riqueza deixa de ser liberdade e vira performance. E quando o dinheiro vira performance, ele some tentando sustentar uma plateia. E isso não acontece só com ex-participantes de reality show.
O esporte também está cheio de exemplos assim. Atletas profissionais que ganham muito, mas por pouco tempo. E isso acaba criando a ilusão de que a fonte nunca vai secar, só que a carreira acaba cedo, mas a vida não. Um estudo da NBER sobre ex-jogadores da Liga Profissional de Futebol Americano mostrou que os pedidos de falência começam logo depois da aposentadoria, continuam aparecendo com força pelo menos nos primeiros 12 anos após a aposentadoria. Ou seja, às vezes o problema não é nem ganhar pouco, é ganhar muito por pouco tempo e transformar isso num padrão de vida que exige dinheiro por muito mais tempo do que a renda dura. E aqui está a ironia cruel: gastar R$100.000 por mês parece coisa de rico, mas pode ser exatamente o comportamento que impede alguém de continuar rico. Enquanto isso, viver de uma renda mais controlada, mais discreta, menos performática, parece e de fato é menos glamuroso. Só que talvez essa seja a forma mais real de riqueza, porque riqueza de verdade não é o luxo que aparece, é o tempo de liberdade que o patrimônio consegue comprar. Por isso a pergunta que esse vídeo deixa não é nem sobre o Davi Brito, é sobre mim, sobre você. Se caíssem R$3 milhões na sua conta hoje, qual vida você escolheria? A vida que parece extraordinária por 30 meses ou a vida muito confortável que pode durar muito mais tempo? É sempre bom, né? Resolver um problema que não é nosso. Nessa hora todo mundo vira sábio. Difícil é imaginar mesmo a própria cabeça dentro dessa situação. Porque muitas vezes ficar rico de uma vez é mais fácil do que continuar rico depois. No fim, o dinheiro nem resolve o que está na nossa cabeça, ele acaba revelando o que está nela. E se você curte esse tipo de vídeo que mistura finanças, comportamento e vida real, já se inscreva aqui no canal, deixe aqui nos comentários qual conselho você daria para o Davi Brito. Me responde aqui embaixo, com R$3 milhões, você preferiria viver como rico por alguns anos ou construir uma renda forte para durar por muito mais tempo? Aquela história, viver 1000 anos a 10 ou viver 10 anos a 1000. Até uma próxima.